Sou Maria e sempre fui a ovelha negra da minha família. Desde o momento em que nasci, senti-me como uma decepção para o meu pai. Ele queria mesmo um rapaz e quando o médico disse, é uma menina, pude ver a desilusão no rosto dele. Isso definiu o tom da nossa relação. A minha irmã mais velha, Olivia, era a estrela da família. Inteligente, talentosa e incapaz de errar aos olhos dos meus pais. Enquanto isso, eu estava apenas ali. A nossa casa estava sempre cheia de elogios às últimas conquistas de Olivia. Ouviram? A Olivia tirou outro 10 da matemática. Ou, olhem para esta pintura linda que a Olivia fez. Os meus boletins mal recebiam uma reação, e os meus desenhos a lápis de cor muitas vezes acabavam no lixo. À medida que crescia, aprendi a cuidar de mim mesma. Preparava as minhas próprias merendas, lavava a minha roupa e resolvia os meus trabalhos de casa sozinha. Não era ideal, mas tornou-me independente e forte. Um dia, quando tinha cerca de 14 anos, algo aconteceu que mudou a minha vida. Estava com fome depois da escola e, como ninguém estava em casa para me fazer um lanche, decidi experimentar fazer bolinhos. Segui uma receita de um dos velhos livros de cozinha da mãe, e para minha surpresa, saíram bastante bons. No dia seguinte, levei alguns para a escola e a minha colega Débora provou um. Os olhos dela arregalaram-se e ela disse: Maria, estes estão incríveis. Foi a tua mãe que os fez? Sorri e respondi: Não, fui eu. A notícia espalhou-se rapidamente e em breve as crianças pediam-me para levar mais. Pela primeira vez na vida, senti-me especial. Tinha encontrado algo em que era boa, algo que fazia as pessoas notarem-me. Quando cheguei a casa nesse dia, estava animada e contei aos meus pais. Mãe, pai, adivinhem? Fiz bolinhos e toda a gente na escola adorou. A mãe mal olhou para cima da revista e disse: Que bom, querida, só assegura-te de que limpastes a cozinha. O pai franziu a testa e disse: Bolinhos, Maria? Devias concentrar-te nos estudos, não em desperdiçar tempo na cozinha. O meu coração afundou-se, mas não deixei que a reação deles me tirasse o entusiasmo. Tinha encontrado a minha paixão e não ia deixar ninguém impedir-me. Com o tempo, o fosso entre mim e a Olivia aumentou. A Olivia terminou o secundário com as melhores notas e foi aceita numa universidade prestigiada. Parecia que os nossos pais tinham ganho a lotaria, pela forma como celebraram. Enquanto isso, eu ainda estava no secundário com notas decentes, mas nada de extraordinário. Mas tinha encontrado o meu caminho. Todos os fins de semana fazia bolos, tartes e biscoitos. Em breve, até os vizinhos começaram a fazer encomendas. Tinha um pequeno negócio a funcionar. Um dia, a senhora Ferreira, da casa ao lado, provou um pedaço do meu bolo de chocolate e disse: Maria, querida, isto está incrível. Tens um talento real. Sorri, sentindo-me orgulhosa. Obrigada. Estou a pensar em ir para uma escola de culinária depois de terminar o secundário, contei-lhe. Os olhos dela iluminaram-se. Oh, isso é maravilhoso. Vai sair-te bem. Mas quando partilhei o sonho com os meus pais, as reações foram completamente diferentes. O rosto da mãe caiu. Escola de culinária? Mas isso é só cozinhar. A reação do pai foi ainda pior. Bateu com o punho na mesa e disse: Absolutamente não. Nenhuma filha minha vai desperdiçar a vida numa cozinha. Mas pai, argumentei, sou boa nisso. As pessoas adoram os meus doces. Ele riu-se com desdém. Boa? E daí? Achas que podes ganhar a vida a fritar hambúrgueres ou a decorar bolos? Acorda, Maria. O mundo real não funciona assim. A mãe acrescentou suavemente, mas com o mesmo desdém. Querida, precisas de pensar no teu futuro. Olha para a Olivia. Ela está a estudar finanças. Vai ter uma carreira a sério. As palavras deles magoaram, mas não estava pronta para desistir. Comecei a vender os meus doces em eventos da escola e para os colegas. A resposta foi incrível. Maria, estes biscoitos são incríveis, disse o meu amigo Luiz, com a boca cheia de biscoito de gotas de chocolate. Devias abrir uma pastelaria ou algo assim. Sorri, imaginando. A minha própria lojinha cheia do cheiro de pão fresco e pastéis. Parecia um sonho, mas em
pai encontrou um folheto da minha venda de doces. "O que é isto?" exigiu. Engoli em seco. "É para a escola. Estamos a angariar dinheiro para computadores novos." Ele olhou-me fixamente. "Não me mintas, Maria. Sei que andas a vender os teus doces. Isto para agora. Precisas de te concentrar nos estudos a sério, não neste passatempo." "Mas, pai, estou a ganhar bom dinheiro", disse. "Dinheiro?" rebateu ele. "Chamas uns trocos por biscoitos dinheiro? Sabes quanto a tua irmã ganha no estágio dela? Isso é dinheiro a sério. Isso é um futuro real." Mordi o lábio, tentando não chorar. "Eu só pensei..." Ele interrompeu-me. Não pensaste. Ouve bem, esta tolice de pastelaria acaba agora. Vais melhorar as notas e candidatar-te a universidades a sério. Se ouvir falar de mais um bolo ou biscoito, cortamos-te o apoio. Nada de fundo para a universidade, nada de suporte. Entendeste? Nessa noite, chorei até adormecer. O meu sonho de escola de culinária desmoronou como um biscoito queimado. No dia seguinte, comecei a pesquisar faculdades de economia, com o coração pesado, mas determinada. De alguma forma, um dia, encontraria uma maneira de seguir a minha paixão, mas por agora, tinha de jogar pelas regras deles. A universidade passou num borrão de números, folhas de cálculo e relatórios financeiros. Concentrei-me nos estudos de contabilidade, tentando convencer-me de que era a escolha certa, mas cada vez que passava por uma pastelaria ou cheirava pão fresco, o meu coração doía pelo sonho que deixara para trás. Depois de me licenciar, arranjei emprego numa grande empresa e os meus pais ficaram tão felizes. Aluguei um pequeno apartamento, determinada a viver sozinha. Mas enquanto me sentava à secretária dia após dia a fazer números e relatórios, sentia-me a desvanecer por dentro. Uma noite, não aguentei mais. Tirei o meu velho livro de receitas, com as páginas gastas e manchadas de tempos mais felizes. Decidi fazer uma fornada de queques, perdendo-me no processo de misturar e cozer. No dia seguinte, levei-os para o trabalho e a resposta foi imediata. "Meu Deus, Maria, estes estão incríveis", disse a minha colega Bruna. "Onde os compraste?" Hesitei e depois disse: "Na verdade, fui eu que os fiz." A notícia espalhou-se rapidamente, e em breve as pessoas pediam-me para fazer bolos para aniversários, festas de crianças e até casamentos. Comecei devagar, só algumas encomendas aos fins de semana, mas em breve passava todo o meu tempo livre na cozinha. O meu pequeno apartamento estava sempre cheio do cheiro a baunilha e chocolate. O grande momento chegou quando o aniversário da empresa se aproximava. O diretor aproximou-se de mim e disse: "Maria, ouvi dizer que és uma pasteleira e tanto. Que tal fazeres o bolo para a nossa festa de aniversário?" O meu coração acelerou. Era uma grande oportunidade e também um grande risco, mas não podia dizer não. No dia da festa, levei um bolo enorme decorado com o logótipo da empresa e flores de açúcar detalhadas. Quando o revelei, a sala ficou em silêncio. Depois o diretor sorriu e disse: "Isto é incrível!" Todos aplaudam a Maria, a nossa feiticeira da contabilidade e, aparentemente, mestre pasteleira. A sala encheu-se de aplausos. O diretor até me abraçou e sussurrou: "Estás desperdiçada na contabilidade, Maria. Isto é o teu verdadeiro chamamento." As palavras dele ficaram comigo. À medida que chegavam mais encomendas de bolos, percebi que tinha uma escolha a fazer. Trabalhava em 3 empregos a tempo inteiro: contabilista de dia, pasteleira de noite. Algo tinha de mudar. Numa noite sem dormir, coberta de farinha e rodeada de encomendas de bolos, tomei a decisão. No dia seguinte, entreguei a demissão. A minha supervisora ficou chocada. "Mas por quê? És uma das nossas melhores." Sorri, sentindo-me mais leve do que nunca. "Encontrei a minha verdadeira paixão", respondi simplesmente. Aluguei uma pequena cozinha comercial e atirei-me ao meu novo negócio. Era ao mesmo tempo assustador e excitante. Havia noites em que ficava acordada a preencher encomendas e dias em que questionava se tinha cometido um erro enorme. Mas pouco a pouco, a minha pastelaria começou a crescer. Contratei o meu primeiro funcionário, depois o segundo. Mudamo-nos para um espaço maior e em breve os meus bolos e pastéis tornaram-se conhecidos por toda a cidade.
Durante tudo isso, mantive-o em segredo dos meus pais. Para eles, eu ainda era uma contabilista de sucesso a subir na carreira corporativa. Dizia a mim mesma que esperava o momento certo para lhes contar a verdade, mas no fundo tinha medo da desilusão, da raiva e da rejeição deles. À medida que o negócio da pastelaria crescia, percebi que precisava de me atualizar. Mergulhei no marketing moderno, determinada a fazer a minha loja destacar-se. Criei páginas nas redes sociais para a pastelaria e publicava fotos das minhas criações todos os dias, mas tinha cuidado para não me mostrar. Nada de selfies, nada de fotos minhas como pasteleira, só os bolos, biscoitos e pastéis. Apesar dos meus medos, o negócio descolou. Associei-me a um serviço de entregas local para alcançar mais clientes pela cidade. Iniciei um programa de fidelidade, oferecendo descontos a clientes recorrentes. Depois veio a minha grande ideia: Sábados do Dente Doce. Uma vez por mês, abríamos as portas e oferecíamos amostras grátis a quem passasse. Da primeira vez, estava tão nervosa. E se ninguém vier? Preocupei-me com a minha funcionária Emma. Ela revirou os olhos e disse: Patroa, já provaste as tuas próprias coisas? As pessoas vão fazer fila à volta do quarteirão. Ela tinha razão. Ao meio-dia, havia uma longa fila pela rua fora. Ver os rostos das pessoas iluminarem-se depois de provarem os meus doces enchia-me de uma alegria que nada tinha a ver com os fornos. A nossa popularidade disparou. Em breve estávamos a fornecer sobremesas para eventos de alto perfil, a abastecer restaurantes chiques e até a enviar os nossos biscoitos assinatura pelo país. Com o sucesso veio dinheiro, mais dinheiro do que alguma vez pensei ganhar, especialmente só de fazer biscoitos, como o meu pai uma vez disse. Antes de dar por isso, ganhava mais do que o salário da Olivia no banco. Comecei a ajudar os meus pais financeiramente, ainda fingindo que era tudo do meu emprego de contabilidade. Quando o telhado deles precisava de arranjo, paguei. Quando falavam em querer visitar a Europa, surpreendi-os com bilhetes. Oh, Maria, não devias, disse a mãe, mas os olhos dela brilhavam de excitação. Enquanto eu construía o meu negócio e ajudava os nossos pais, a Olivia vivia a sua melhor vida. Ainda morava em casa e gastava todo o ordenado em roupas de marca, gadgets chiques e a sua obsessão com o autocuidado. Mas nada disso importava para os meus pais. Para eles, a Olivia era ainda a estrela. Ouviste falar da promoção da Olivia? Dizia a mãe radiante. Vice-presidente do departamento dela aos 30 anos. Forçava um sorriso e dizia: Que bom, Olivia, parabéns. Enquanto isso, eu gerenciava uma pastelaria de sucesso, empregava uma dúzia de pessoas e fazia centenas de clientes felizes todos os dias, mas em casa isso parecia não contar para nada. Um dia na pastelaria Sonhos Doces, as coisas começaram como qualquer outro. Eu estava na cozinha a dar os toques finais num bolo de casamento quando a Emma irrompeu, acenando com um formulário de encomenda. Patroa, não vais acreditar nisto, disse, de olhos arregalados. Limpei as mãos no avental e perguntei: O que se passa? Acabamos de receber uma encomenda para um bolo de aniversário. O endereço de entrega é... Pausou dramaticamente. A casa dos teus pais. Pareceu que me tinham atirado água fria. Tens a certeza? Perguntei. Ela acenou e entregou-me o formulário. Lá estava, a preto e branco. O endereço da minha infância, o nome da minha mãe e até uma nota dizendo que era para o aniversário dela. Por um momento, não consegui respirar, mas depois um plano começou a formar-se na minha mente. Emma, disse, com a voz calma apesar do coração acelerado, liberta a minha agenda. Este bolo vai ser a minha obra-prima. Na semana seguinte, pus tudo o que tinha naquele bolo. 3 andares com os sabores favoritos da mãe, decorado com flores feitas à mão e esculturas delicadas de açúcar. Era o melhor bolo que alguma vez fizera. Enquanto trabalhava, imaginava a cena. O espanto dos meus pais ao verem o bolo, o orgulho deles quando lhes dissesse que o fizera e a alegria de finalmente mostrar-lhes quem eu realmente era. O dia da festa chegou. Cheguei cedo com um pequeno presente para manter a encenação. A casa estava cheia de familiares que não via há anos.
Maria, disse a tia Ana, abraçando-me. Olha para ti, toda crescida, ainda a lidar com números? Acenei com a mentira habitual presa na garganta. Sim, ainda nisso. Mal podia esperar que o meu bolo chegasse da pastelaria. Então, a campainha tocou. A mãe atendeu e lá estava o nosso entregador com a caixa familiar da pastelaria Sonhos Doces. Entrega especial para a aniversariante, disse alegremente. A sala ficou em silêncio, enquanto a mãe levava a caixa para a mesa da sala de jantar. Ela levantou a tampa e todos ofegaram. Murmúrios de admiração enquanto admiravam o bolo em toda a sua glória. Fiquei ali, com o coração a bater forte, à espera do momento certo para falar. Mas antes de poder dizer algo, o pai pigarreou. Antes de celebrarmos, disse com voz séria, há algo que precisamos de abordar. A sala ficou em silêncio e todos se viraram para os meus pais, cujos rostos estavam cheios do que parecia nojo. Descobrimos recentemente algo, disse a mãe com voz fria. Um segredo que nos foi escondido. A tensão na sala era insuportável. Senti-me congelada enquanto o pai falava novamente com voz cheia de raiva. Podem acreditar? Disse, olhando à volta da sala, apontando para mim. A nossa Maria andou a mentir-nos todo este tempo. Ela não é contabilista, é pasteleira. Disse as palavras como se fossem a pior coisa do mundo. Tentei falar, explicar-me, mas as palavras não saíam. Isto não podia estar a acontecer. O rosto do pai estava vermelho de raiva. Sempre sonhamos que as nossas filhas encontrassem sucesso real, se tornassem membros respeitados da sociedade. Apontou para a Olivia. Como a tua irmã, vice-presidente na idade dela. Isso é algo de que nos orgulhamos. A Olivia parecia desconfortável e evitava o meu olhar. Mas tu, disse a mãe, olhando diretamente para mim, demos-te tudo, todas as oportunidades, e é assim que nos retribuis, tornando-te uma cozinheira comum. A palavra comum magoou mais do que imaginava. Não viam o que eu construíra? Não compreendiam? De repente, o pai aproximou-se da mesa onde o meu bolo estava e, num movimento rápido, virou a caixa. Assisti em choque enquanto o meu belo bolo, a obra-prima em que tanto trabalhara, caía no chão, uma massa de glacê e esponja. Os convidados ofegaram. Não vamos comer isto, disse o pai com desdém. Está abaixo de nós. A mãe acenou em concordância. Maria, mostraste-nos que não pertences a pessoas respeitáveis. Desobedeceste-nos pela última vez. As palavras seguintes do pai pareceram um soco. Deserdamo-te. Já não és nossa filha. Não conseguia respirar. Isto não podia ser real. Olhei à volta da sala, esperando que alguém me defendesse, mas todos evitavam o meu olhar. Até a tia Ana, que me abraçara antes, agora sussurrava ao tio Adão. Eu sempre soube que ela era problema. Outros acenavam, concordando. A sala, que momentos antes estava cheia de celebração, agora parecia fria e hostil. Sai, disse a mãe com voz gelada. Sai agora e nunca mais nos contactes. Fiquei ali congelada, com lágrimas a escorrer pelo rosto. Como podiam fazer isto? Como podiam descartar tudo o que eu conquistara e tudo o que eu era? Parecia tão cruel. Não ouviste a tua mãe? Berrou o pai. Sai daqui! De alguma forma, encontrei forças para me mover. Virei-me e caminhei para a porta com a visão turva pelas lágrimas. Ano. Chegar à maçaneta, ouvi a voz da Olivia, suave e insegura. Mãe, pai, talvez devêssemos... Mas as palavras dela foram cortadas quando a porta se fechou atrás de mim. Desci os degraus da frente aos tropeções, os mesmos degraus que subira tantas vezes quando era miúda, mas agora pareciam estranhos e inóspitos. Cheguei ao carro e foi aí que os soluços me atingiram. Sentada ali, rodeada pelos pedaços da família que acabara de perder, algo dentro de mim quebrou. O sonho que mantivera por tanto tempo, que os meus pais finalmente me aceitassem e compreendessem, estilhaçara-se como o meu bolo no chão da sala de jantar deles. Não sei quanto tempo fiquei ali a chorar, mas quando o sol começou a pôr-se, lançando sombras longas pelo bairro onde crescera, soube uma coisa com certeza: nunca mais podia voltar ali.
Os dias após aquela festa de aniversário passaram num borrão. Movia-me como um fantasma, mal comia, mal dormia. A pastelaria continuou a funcionar graças à minha equipa incrível, mas eu só ia cumprindo as rotinas. Lentamente, à medida que o choque diminuía, atirei-me ao trabalho com uma nova energia. Se a minha família não conseguia apreciar a minha paixão, mostraria ao mundo o quão grande uma cozinheira comum podia ser. A pastelaria floresceu. Expandimos para uma segunda localização, depois uma terceira. Artigos em revistas, aparições na TV e até um contrato para um livro de receitas seguiram-se. O sucesso veio em ondas e eu surfei cada uma com determinação. Comprei um belo apartamento, o meu próprio refúgio na cidade. 3 anos após o rompimento com a minha família, conheci o Tiago. Era bondoso, apoiante e achava os meus bolos a melhor coisa do mundo. Quando me pediu em casamento 1 ano depois, disse sim, sem hesitar. O nosso casamento foi pequeno, mas perfeito. Ao olhar à volta para os rostos sorridentes dos meus amigos e da família que escolhera, percebi que não sentia falta dos meus parentes de sangue. Todas aquelas pessoas, os meus funcionários, os meus amigos, o meu marido, eram a minha verdadeira família agora. A vida assentou numa rotina feliz. A pastelaria continuou a prosperar e o Tiago e eu construímos uma vida maravilhosa juntos. Tinha tudo o que alguma vez quisera, exceto, talvez, o fecho. Isso mudou numa tarde de sexta-feira, anos após aquela fatídica festa de aniversário. Estava no meu escritório a rever planos para a nova localização da pastelaria quando o telefone tocou. O número não era conhecido, mas algo me fez atender. "Olá", disse. "Maria", veio a voz da minha mãe, insegura, mas clara. "Por favor, não desligues. Precisamos de falar." O que se seguiu foi uma enxurrada de informação. O banco onde a Olivia trabalhava perdera a licença, houvera despedimentos em massa e a Olivia estava desempregada há meses. Precisavam de ajuda. Antes de poder processar tudo, ouvi a voz do pai interromper. "Precisas de dar um emprego a Olivia na tua pastelaria como diretora. A Olivia tem experiência real em negócios. Ela deve gerir as coisas e tu pode ser só uma das pasteleiras." O absurdo de tudo aquilo atingiu-me. Após 4 anos de silêncio, era por isso que me contactavam? Uma gargalhada fria escapou-me. "Deixem-me ver se entendi. Deserdaram-me, expulsaram-me e agora pedem-me para entregar o meu negócio a Olivia? Demos-te a vida", gritou o pai. "Criamos-te. Deves-nos algo." Algo dentro de mim rebentou. Toda a dor e raiva que reprimira por anos veio à tona. "Não vos devo nada", disse, com voz calma, mas firme. "Vocês fizeram a vossa escolha há 4 anos. Não sou vossa filha, lembram-se? Sou só uma cozinheira comum, abaixo de vós. Não vou ajudar-vos nem a Olivia. Adeus." Desliguei com a mão a tremer ligeiramente. Por um momento, fiquei ali sentada, deixando tudo assentar. Depois, lentamente, um sorriso surgiu no meu rosto. Sentia-me mais leve, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse desaparecido. Não lhes devia nada. Estava livre. Justo quando pensava que a saga da minha família tinha acabado, a vida surpreendeu-me novamente. Numa tarde tranquila de segunda-feira, o telefone tocou, mostrando um número que não via há anos. O da Olivia. Sentindo-me curiosa e nervosa, atendi. "Olá", disse. "Maria?" A voz da Olivia era suave e hesitante. "Espero que esteja bem ao ligar." Respirei fundo. "Está bem, Olivia." "O que se passa?" O que se seguiu foi uma conversa que mudou tudo. A Olivia pediu desculpa repetidamente pela forma como os pais me trataram, tanto recentemente como há 4 anos. "Não fazia ideia de que te ligaram a pedir um emprego", disse com voz emocionada. "Nunca pediria isso. Desculpa tanto, Maria." Senti um nó no peito começar a soltar-se. "Obrigada, Olivia. Isso significa muito." Ela continuou a explicar como perder o emprego fora um alerta. "Percebi que andava a viver o sonho de outra pessoa", disse. "Banca, finanças, nunca foi o que eu queria. Sempre foi a visão da mãe e do pai para mim."
Ouvi, mal respirando, enquanto a minha irmã desabafava. Ver-te seguir a tua paixão e construir este negócio incrível inspirou-me, Maria, disse. Decidi mudar a minha vida. Matriculei-me em cursos de design de interiores. Quero criar espaços bonitos e ser fiel a mim mesma, como tu foste. Lágrimas encheram-me os olhos. Todos aqueles anos, pensara que a Olivia era a perfeita, vivendo a melhor vida. Nunca imaginara que ela lutava também. Isso é maravilhoso, Olivia, consegui dizer. Estou feliz por ti. Houve uma pausa e depois a voz da Olivia veio novamente, cheia de emoção. Estou orgulhosa de ti, Maria. Defendeste-te, seguiste os teus sonhos e agora vives a vida que queres. Isso é incrível. Não consegui conter mais as lágrimas. Anos de sentimentos reprimidos, mágoa, raiva e também a saudade da minha irmã saíram. Falamos durante horas, pondo a conversa em dia, partilhando esperanças e medos. À medida que a conversa terminava, a Olivia sugeriu hesitante. Talvez pudéssemos encontrar-nos algum dia só para falar, apoiarmos-nos uma à outra. Encontrei-me a acenar, mesmo que ela não visse. Gostava disso, Olivia. Gostava muito. Nos meses seguintes, a Olivia e eu encontrávamos-nos regularmente. Partilhávamos café e pastéis da minha pastelaria, claro. Ríamos de memórias antigas e apoiávamos-nos nos altos e baixos das nossas carreiras. O negócio de design de interiores da Olivia estava a descolar e eu não podia estar mais orgulhosa. Quanto aos nossos pais, soubemos por vias travessas que também a tinham deserdado quando ela saiu da banca. Diziam a quem quisesse ouvir que as filhas os tinham decepcionado. Uma cozinheira simples, a outra uma decoradora frívola. Mas a Olivia e eu sabíamos a verdade. Estávamos a viver os nossos sonhos, a construir carreiras de sucesso e a fazer o que amávamos. Tínhamos encontrado os nossos próprios caminhos para a felicidade. Um dia, durante um dos nossos encontros semanais na minha pastelaria, a Olivia olhou à volta para a loja movimentada e depois para mim com um sorriso. Sabes, disse, acho que saímos-nos bem considerando tudo. Ri-me, sentindo um calor no peito que nada tinha a ver com os fornos. Sim, concordei, acho que sim. Enquanto via a minha irmã esboçar ideias de design num guardanapo, rodeada pelo cheiro doce de pastéis e o burburinho de clientes felizes, senti um profundo sentido de contentamento. Esta era a minha vida, confusa e desafiadora, mas doce. Tinha lutado pelos meus sonhos, perdido algumas batalhas, mas no fim ganhara a guerra.